Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Ética, Cidadania e Inclusão Social para o P2 de Biomedicina à noite. Dando continuidade, né, ao nosso conteúdo, eu pergunto inicialmente se vocês concordam com a gravação dessa aula e posterior divulgação dela no meu canal no YouTube. Concordam? Sim. Ok. Sim. Na aula passada, finalizamos, né, com explicando o que é a cidadania, aonde eu até estava conversando com vocês na questão, né, da gente se envolver mais na parte política do nosso país, cobrando os nossos direitos, né, cobrando que seja exercida ali os direitos do governo para com a população. Lógico, todos nós temos direitos e deveres, só que a gente vê que somos muito cobrados, né, e os deveres de quem deveria estar dando para a gente os nossos direitos não estão sendo colocados da forma que deveria. Dando continuidade, então, vamos falar agora sobre direitos e deveres do cidadão. Na Constituição, né, na Constituição Federal de 1988, que é a Constituição brasileira, os artigos referentes a esse assunto podem ser encontrados tanto no capítulo 1, artigo 5º, que trata dos direitos e deveres individuais e coletivos. E aí eu vou estar apresentando, né, principalmente isso na aula de hoje e, lógico, complementando, trazendo algumas informações para vocês. Então, cada um de nós tem o direito de viver, de ser livre, de ter sua casa, de ser respeitado como pessoa, de não ter medo, de não ser pisado por causa do seu sexo, de sua cor, de sua idade, de seu trabalho, da cidade de onde veio, da situação em que está ou por causa de qualquer outra coisa. Aí eu pergunto para vocês, isso de fato existe no nosso país? O que vocês acham? Não. Tá longe, né? A gente, quando tem, principalmente, gestores, né? Quando eu falo gestores, são políticos, né? Pessoas que estão encabeçando ali, e são pessoas influentes, que influenciam muito a cabeça de algumas pessoas, e essas pessoas elas trazem justamente comportamentos que tiram esse direito, então a gente deveria, pelo menos, né, começar a se preocupar. Então, não é porque, por exemplo, você é de religião A, B ou C, que você é melhor, pior, tem que ser desmerecido, tem que ser pisado, humilhado. Não é porque você é jovem ou porque você é idoso que você tem que ser maltratado. Não é porque você é branco, negro, indígena, pardo, né, seja lá qual for a sua cor, que você tem que ser humilhado ou olhado, né, com um desmerecimento, né? Como se você não pudesse estar ali porque você tem um tom de pele diferente daquela que eu considero sendo melhor. Questão do sexo, né? Quantas vezes nós, mulheres, não somos menosprezadas, destratadas, humilhadas, simplesmente pelo fato de sermos mulheres? Quantas vezes em trabalho, né, em empregos, se ouve piadinhas, né, de colegas homens, simplesmente por uma mulher estar em cargo de chefia, né, num cargo um pouco maior. Então, quando a gente vê muitas vezes, se um homem, né, ele encabeça um cargo mais alto, ele é promovido, então é porque ele é competente. E muitas vezes a gente ouve quando é com a mulher, é porque, né, e ainda usa essa expressão assim, entre aspas, está dando para o chefe, né, tá trocando ali o seu o cargo, né, a promoção por sexo. Quantas e quantas vezes vocês não já ouviram falar disso, né? Em filmes se retratam muito disso. Vocês podem estar
ter vivenciado, né, isso em algum momento, ou vocês mesmos, ou com alguma colega, essa questão de não ter medo, gente, isso é muito grave, né? Principalmente nós mulheres, como eu já falei em algumas outras aulas, né? Nós andamos constantemente com medo, né? Nós andamos na rua sempre prestando atenção, tendo cuidado, porque pode vir alguém e querer abusar, né, sexualmente da gente ou psicologicamente com frases, né, com palavras ali ofensivas, simplesmente pelo fato de sermos mulher. A questão da xenofobia, né? Porque um exemplo, eu pessoense, né? Nasci aqui em João Pessoa, Paraíba, e aí eu, sei lá, vou para o Rio, São Paulo, e eu ser desmerecida, ter a minha credibilidade, a minha competência ser colocada em prova, sendo colocada em prova simplesmente pelo fato de eu ser de um outro estado, de uma outra região do país. Então, isso é um direito da gente, mas que ainda está longe, né, de realmente existir. E por que isso acontece? Porque a população ela não tem conhecimento do que é ser cidadão, não tem conhecimento do que é a Constituição Federal. É, a gente vê a ambiguidade e a falta de conhecimento tão grande de algumas pessoas, né, que estamos numa sociedade tão, né, podemos dizer assim, tão desastrosa, que algumas pessoas pedem o retorno de uma ditadura militar. E é tão incoerente que eu até estava vendo postagens hoje de pessoas pedindo ditadura militar, citando uma letra de pessoas que foram oprimidas na ditadura, como se aquela letra ali estivesse representando algo positivo da ditadura. Ou seja, a pessoa não entende nada de nada e vem falar, né, vai querer se manifestar de algo que ela não parou nem sequer um pouquinho assim para compreender todas as atrocidades que aconteceram na ditadura militar. Gente, eu não sei se vocês estão escutando panelaço, tá? Eu estou escutando aqui. Não sei se está atrapalhando vocês. Por aqui não tá tendo, não. Não. Mas vocês estão ouvindo aqui no microfone? Está atrapalhando vocês? Tô nem ouvindo. Então pronto, pelo menos não está atrapalhando vocês. Provavelmente é fora Bolsonaro, né? Por causa da crise, né? E desse governo desastroso que está aí. E da crise, quando eu falo, pelo número de mortos, né? Que a gente já está com mais de 460 mil mortos. E, infelizmente, nosso governo fica brincando, né? Acha que não precisa ter cuidado. Continuando, então. Qualquer ser humano é nosso companheiro porque tem os mesmos direitos que nós temos. Quando a gente fala de companheiro, não quer dizer, é uma pessoa que eu vou ter que viver com ela, dormir na mesma. Não, gente, companheiro, colega, pessoas que fazem parte da mesma espécie, né? Que todos têm o mesmo direito, aqui, né, de acordo com o nosso direito constitucional de brasileiro. Esses direitos, eles são sagrados e não podem ser tirados de nós. Se forem desrespeitados, continuamos a ser gente e podemos e devemos lutar para que eles sejam reconhecidos. A gente vê, né, muita gente que abre a boca, enche assim para dizer, precisamos respeitar a Constituição. Tá, mas realmente será que você leu a Constituição? Você sabe o que é que tem lá na Constituição, né, para estar exigindo tanto e como direito e não como dever? Eu estou falando do ponto de vista de alguns políticos. Então, às vezes, cidadãos se veem privados, né, de usufruírem de seus direitos porque vivem cercados de preconceito e racismo. É incrível, né? Mas ainda nos dias de hoje encontramos pessoas que se sentem no direito de impedir os outros de viverem uma vida normal só porque não pertencem à mesma classe social, raça, religião que a sua, entre outras possibilidades. Então, é um absurdo,
né, a gente ter que estar discutindo, vamos supor, meu vizinho, eu não concordo com a vida que ela leva. Tá, problema seu, quem está vivendo a vida é ela. É a forma que ela vive, desde que não ultrapasse os limites, né, de direitos e deveres, que não venha a ultrapassar esses deveres que ela tem, qual é o problema? Porque ela é, usando de forma pejorativa, né, como algumas pessoas falam, ela é macumbeira. Sim, o que é que você tem a ver com isso? Com a sua religião, você acredita nela porque ela não a sua vizinha não pode acreditar na outra religião, né? Porque a sua é melhor do que a dela. Só para vocês terem uma ideia, né? Esse tá um exemplo que eu vivenciei. Eu fiquei chocada com a, com a situação, né? Eu estava buscando casa para alugar, eu me mudei faz menos de 15 dias, e aí uma das casas que eu estava buscando, né, nesses últimos meses, ela estava para alugar, né? Eu liguei e tal, pedindo informações, e tinha uma outra casa à frente também para alugar. E aí a primeira que eu liguei estava com o preço muito alto, né? E ela falou lá da outra, que ela conhecia o dono tal, que tinha desocupado, né? E que estava disponível. Eu, que bom, vou entrar, né, em contato com o dono, então, para poder ver essa casa. Ela, não sei se faz diferença para você, mas aquela casa, o pessoal fazia, não lembro se ela usou a palavra macumba, ela usou alguma coisa referente, algum termo pejorativo referente a religiões afrodescendentes. Aí, quando eu escutei assim, me choquei, né? Meu Deus, tá bom, obrigada, mas para mim não tem problema, não. Eu também nem, lógico, né? Não ia entrar no mérito que ela estava sendo uma pessoa cometendo um crime, né, por intolerância religiosa, mas, assim, eu fiquei muito chocada em escutar aquele tipo de comentário, né, o que é que tem a ver, né, uma coisa com a outra? Cada um exerce a religião que quer, que desejar, nós somos livres para isso, nós vivemos num país laico, e, mais uma vez, a questão da ignorância, né? Tem gente que acha, a gente tem candomblé, tem umbanda e tem outras religiões afrodescendentes, e as pessoas não sabem como funciona. E aí vem e fala de forma pejorativa, fala de magia negra. Então, em todo canto tem pessoas boas e tem pessoas ruins. Então, um exemplo, né? Lógico, não estou generalizando, mas a gente tem, por exemplo, padres, pastores que são estupradores, que são pedófilos, que são assassinos. E aí? Da mesma forma, vai existir pessoas na Umbanda, no Candomblé, no budismo, no hinduísmo, no muçulmano, qualquer religião ou ausência dela, que também vai cometer o mal, tá? Então, é importante que as pessoas, antes, né, de falar, de querer expressar o seu ódio, porque isso que ela falou pode ter parecido, né, para algumas pessoas um comentário besta, bobo, mas é sim destilar um ódio, né, desnecessário. Uma outra situação, ah, um pessoal de um condomínio que eu faço parte no grupo, tinha ao lado desse condomínio tem um terreno, né, um terreno baldio, bem, bem grande, e aí tinha uma luz acesa, assim, o pessoal de longe lá no prédio estava vendo, aí tinha uma luz. Aí, mais uma vez, né, uma pessoa pegou, falou, e tinha também uma outra questão que era o que ia construir naquele terreno. E aí teve uma pessoa que disse: isso é um terreiro, falando também mais de uma forma pejorativa. Isso é um terreiro, vão fazer um monte de macumba aí, não sei o quê, que isso vá longe da gente, tarará. Eu disse, gente, qual é o problema de uma pessoa? Sim, se for um terreiro, qual é o problema? Se for para eles exercerem a religiosidade deles, qual é o problema? Cuidado, né, com a questão de intolerância religiosa. Isso é crime, tá? Já é tipificado como crime.
Mas o problema é, a gente não pode parar de fazer as coisas apenas porque vai ser punido por aquilo. Não, a gente tem que parar de fazer aquilo porque é sem sentido, né? Um exemplo, muitas pessoas, principalmente aqui no Brasil, elas só tomam atitudes quando aquilo penaliza ela, principalmente quando é no bolso, né? Ou seja, quando ela vai ser multada. Um exemplo bem básico. O cinto de segurança, né? O cinto de segurança, ele tá ali para sua segurança, né? Ele tá ali para que você possa, em caso de acidente, né, ter menos risco de vir a óbito, né, de se machucar grave. Só que muitas pessoas, elas não pensam nisso. Elas pensam simplesmente no fato: ah, se eu não usar o cinto, eu vou ser multado. Só, apenas por isso. Então, a gente precisa muito evoluir como cidadãos, como sociedade, para que o Brasil ele possa sair, né, dessa estagnação, desse período obscuro que a gente está vivendo, que já perdura desde quando fomos, né, invadidos aqui por Portugal, porque a gente não foi descoberto, né? Nós tínhamos os indígenas que habitavam aqui o nosso país. Então, quando se tem nos livros de história, né, aquela coisa linda, romântica dos portugueses chegando aqui. Não, foi uma coisa horrível, né? E tiveram assassinatos, entre várias barbaridades que houve aqui no nosso país. Então, a gente precisa, mais uma vez, estudar, conhecer, ir atrás de informação, sabendo ter análise crítica das coisas para saber absorver e distinguir o que é ou não é coerente, né? O que é ou não verdade, até pelo simples fato de identificar fake news, por exemplo. Aqui no Brasil é um dos países que mais tem fake news no mundo, principalmente em relação à pandemia. E isso acaba, sim, influenciando pessoas que não detêm um pouco mais de conhecimento e análise crítica, e a gente vê, né, o caos que estamos vivenciando agora. Então, nós, cidadãos brasileiros, temos direitos e devemos fazer valer o mesmo, independente do que temos ou somos. Ainda bem que a cada dia que passa, muitas pessoas estão se conscientizando, né, e acabando com o preconceito. E aqueles que acabam sofrendo por isso estão correndo atrás dos seus direitos. Mas, como cidadãos brasileiros, não têm apenas direitos, né, mas deveres para com a nação, além de lutar pelos direitos iguais para todos, de defender a pátria, de preservar a natureza, de fazer cumprir a lei e muito mais, né? Então, a gente vê um exemplo que pouco é colocado em prática aqui no Brasil, é a questão de preservar a natureza, né? Partindo já do princípio de que temos um ministro do meio ambiente a qual quer passar a boiada e destruir o meio ambiente. Então, ser cidadão é fazer valer seus direitos e deveres civis e políticos, é exercer a sua cidadania. Com o não cumprimento do dever do cidadão brasileiro, pode ser processado juridicamente pelo país e até mesmo privado de sua liberdade, né, sendo preso de acordo com a infração que essa pessoa venha a ter cometido. Aqueles que afirmam que se trata de um traço cultural do povo brasileiro, enquanto outros defendem a afirmação de que se trata de pura falta de ética mascarada pela culturalidade, né? Vamos conhecer o que alguns pesquisadores dizem a respeito e refletir sobre seus ensinamentos, comparando-os com o que vemos no nosso cotidiano. A gente vê, por exemplo, a questão do jeitinho brasileiro, né? A gente vai falar um pouquinho aqui na aula de hoje, mas o jeitinho brasileiro é algo que como posso dizer, usado, né, por outros países de forma pejorativa para o brasileiro, né? Então, muitas pessoas acham o máximo, o jeitinho brasileiro. Não, gente, o jeitinho brasileiro é a coisa mais errada que se tem. É uma forma do brasileiro sempre querer burlar regras, certo? É sempre querer fazer o errado, né? Como
foi colocado aqui mascarado, né, de culturalidade. Ah, é porque brasileiro é assim, mas não é todo brasileiro que é antiético, que é criminoso, que quer burlar as regras. Não, a gente precisa deixar de fazer, de ter esse tipo de atitude e pensar, né, que vivemos em sociedade, que a gente tem direitos e deveres, que a gente precisa pensar como cidadãos, no caso do Brasil, em que temos mais, né, de 220 milhões de pessoas e que o país deve ser bom para todos e não apenas para uma pequena faixa da população. Cidadão ou consumidor do governo, né? No artigo de Mitzberg, em 1998, na página 151, retoma o questionamento feito por Tom Peters sobre a máxima que conhecemos. O direito de uma pessoa termina quando começa o direito de outra, né? Então, vocês já devem ter escutado isso. E aí, Mitzberg fala o seguinte: eu não quero, diz Tom Peters, um burocrata da prefeitura me criando dificuldades. Eu quero tratamento apropriado, rápido, eficaz e profissional. Mas o que acontece se meu vizinho quiser uma permissão para aumentar a casa dele fazendo sombra sobre a minha? Quem é cliente da prefeitura nesse caso? Ou seja, a prefeitura ela vai ver de formas diferentes cada cidadão por questões, vamos dizer assim, financeiras. Ah, eu tenho dinheiro, eu quero fazer, vamos supor, alguma coisa na minha casa, e aí vou e quando vem alguém na prefeitura, né, aquela pessoa vê que eu tenho um pouco mais de poder aquisitivo e aí passa lá uma licença para mim. Em contrapartida, né, agora eu sou uma pessoa que tem condições de renda mais baixa, e aí peço a licença para fazer a mesma coisa que o outro fez, só que não é permitido porque eu não tenho, né, dinheiro. Então a gente não pode ter isso, né? Os direitos e deveres são para todos, né? É igualitário, né? Independente de que eu sou juiz de não sei aonde, eu sou médica, não sei de quê, eu sou deputada, ou então eu sou uma professora, ou sou uma gari, ou sou uma garçonete, tá? Então, a gente precisa deixar de lado esse tipo de diferenciação, porque todos somos iguais perante a nossa Constituição e temos os mesmos direitos, assim como os mesmos deveres, né? Então, com base no que vimos até agora, vale lembrar, né, Matias Pereira, em 2010, na página 37, quando indica que o conceito de cliente pode ser ampliado quando se fala em administração pública. Então, considerando o cidadão como um cliente que recebe serviços, ao mesmo tempo em que se concebe a organização como um sistema integrado de provedores internos e externos. Observe como temos aqui afirmações que se complementam, né? O cidadão ele pode ser visto como um consumidor, na medida em que interage com a gestão pública, como provedor externo de informações, recolhimento de tributos, conservação de patrimônio público, etc. E vale aqui ressaltar que na iniciativa privada, as organizações cada vez mais vêm envolvendo os consumidores no desenvolvimento e aperfeiçoamento de seus produtos. Desculpa, gente. Desliguei aqui o telefone. Então, a gente precisa visualizar que dentro, né, dos direitos e deveres que temos, tanto a gente tem, quanto o governo também tem para com a gente, né? Então, só para citar como exemplo, a questão de saneamento básico, de segurança pública, de educação. Isso está lá na nossa Constituição, isso o Estado deveria, né, prover para a gente, mas infelizmente não é o que acontece. Também as organizações
têm sido cobradas pela sociedade pelo exercício da cidadania empresarial, ou seja, seu comprometimento com a gestão do que é público por meio de parcerias estratégicas. Então, existe, né, vamos dizer assim, essa possibilidade de unir público e privado para montar estratégias para trazer benefícios para a sociedade. Muitas vezes isso está atrelado à questão de benefícios, né? Infelizmente, a gente não vê muito, né? Até acontece, mas não vê muito a questão das empresas estarem preocupadas com os seus funcionários, com a sociedade. Não. No momento que tem, lembra daquilo que eu falei, que as punições, né? As pessoas só seguem as regras quando elas vão ser punidas por aquilo, como no exemplo que eu dei de cinto de segurança. Aqui ela segue a mesma premissa. No caso, as empresas, muitas vezes, elas só vão fazer alguma benfeitoria para seus funcionários, além, né, lógico, das obrigações. Então, para os seus funcionários ou para a sociedade, se aquilo trouxer algum benefício para ela. Se diminuir um imposto, se, né, acontecer alguma coisa que ela vá ser beneficiada. E não simplesmente pelo fator de que ela pode, né, sim, contribuir para a sociedade. Não, se eu só vou fazer o que é que eu ganho com isso, né? Sempre tem isso. O que é que eu ganho com isso? Se eu ganhar alguma coisa, eu vou fazer. Ainda bem que não são 100%, né, das empresas, nem das pessoas que têm esse tipo de pensamento, e, né, a sociedade, aos pouquinhos, aqui no Brasil está bem, não posso nem dizer a passos de tartaruga, porque a tartaruga filhotinha, ela anda ali na areia bastante rápido, mas está ali bem a passos de lesma. Então, o exercício da cidadania empresarial não se limita ao recolhimento de tributos, né? Ele é mais amplo do que isso. São exemplos de cidadania empresarial: programas de inclusão social por meio de investimento social, integração de pessoas com deficiência no ambiente de trabalho, indo muito além do que exige a legislação, como também a questão de preservação do meio ambiente, entre outros. Como eu falei, nem sempre isso é feito, né, pelo simples fato daquele gestor daquela empresa estar pensando no próximo, estar pensando em benfeitorias para a sociedade, né? Mas sim, o que é que eu vou ganhar com isso? Minha empresa vai ser bem vista pela sociedade. E não simplesmente, não, eu estou fazendo porque quem trabalhar aqui vai querer trabalhar aqui, porque a gente vai dar condições, a gente vai ser humano, né? A gente vai dar direitos para essas pessoas, a gente vai fazer com que elas queiram trabalhar para a gente, né? E não que elas sejam obrigadas a trabalhar para poder ter um salário. Empresas internacionais, como exemplo a própria Google, né? Eles trabalham com dinâmicas totalmente diferentes do que a gente conhece. Essa questão de exigência, por exemplo, de carga horária de trabalho de 8 horas por dia, isso já está ultrapassado em muitos locais, né? Então, o que é feito? É dado metas. Vamos supor, nessa semana você tem que fazer isso, isso e isso, né? Você tem 3 atividades para que até sexta-feira você conclua. Se na segunda-feira você receber essas atividades, você concluiu elas todas na segunda, você passa o resto da semana livre, tá? Então isso faz o quê? Faz com que as pessoas elas tenham mais vontade, né, de trabalhar e como é que eu falo? E cumprir as metas o mais rápido possível. Por quê? Porque elas vão ter ali, né, algo a mais, elas vão ficar livre para poder se divertir, né, para ter lazer, curtir sua família, para fazer cursos de aperfeiçoamento até para, né, se capacitar mais. Então, tudo isso só traz benefícios para a empresa. Por quê? Porque quem está trabalhando para aquela empresa, ela está feliz. Então, vai querer sempre, né, atingir as metas e fazer o seu trabalho da melhor forma possível. E o jeitinho brasileiro, né? O jeitinho é o traço cultural do brasileiro. O que é que vocês acham, gente? Na opinião de vocês. Pessoal? Gente. Pessoal?
Pessoas. Vocês estão me ouvindo? Alô? Andressa, Daniela, Germane, Qual Leidiane, foi a Leila. pergunta, Clênia, que Ah, congelou aqui o meu computador? tá bom. Vocês acham que o jeitinho é um traço cultural brasileiro? Eu creio que sim. Lenira, levantou a mão, diga aí. Lenira está sem microfone, professora. Tá, é porque ela levantou a mão. Pensei que ela ia comentar alguma coisa. Então, gente, sim, né? A gente tem meio que isso enraizado, a gente já cresce, né? Achando que aquilo que eu falei antes, que o jeitinho brasileiro é uma coisa boa, mas não é, né? A gente tem isso impregnado na nossa cultura desde quando a gente é pequenininho, de querer, né, fazer, furar uma fila, ocupar a vaga ali do deficiente. Mas é rapidinho. Não vai chegar ninguém, não. Não, gente, a vaga não é sua, não vá, tá? Então, siga, né, as normas. Então, no caso, o antropólogo Roberto de Mata, em 2009, ao discutir o tema O jeitinho brasileiro é uma forma de corrupção, ensina que esta forma de se resolver situações difíceis, contando com a benevolência dos outros, poderia ser mundial. Não fossem países como a Alemanha e Suíça, né, onde impera a rigidez do cumprimento das normas, ou seja, é isso, acabou, não tem isso de tentar alguma coisa, né, de burlar, fazer aquilo diferente. Não, é aquilo que tem que ser. Então, para esse autor, o mesmo jeitinho que facilita a vida do cotidiano também coloca o brasileiro acima da lei, né? O jeitinho se confunde com corrupção porque desiguala o que deveria ser tratado como igualdade. Como eu falei, eu vou furar fila, ninguém tá vendo ali, né? Vamos dar um jeitinho aqui. O portão abriu, eu vou entrar. Eu preciso interfonar, avisar para a pessoa que eu cheguei. O portão abriu, deixa eu me emburacar logo. Então não pode ser dessa forma. E assim, quando a gente vê pessoas brasileiras que vão para outros países, isso é muito nítido. A gente consegue identificar logo quem é brasileiro, porque sempre vai estar querendo fazer alguma coisinha errada, tá? Então é muito importante que a gente pare, né? Coloque a mão na consciência de que algumas coisas, mesmo que sejam culturais, não é porque se perdurou já há tanto tempo que são coisas boas. E aí, para da Mata, há uma questão sociológica envolvida nesse jeitinho, né? Que estabelece uma relação ruim com a norma estabelecida para todos. O cidadão exige o cumprimento da lei pelo político que ocupa um cargo público, mas, por outro lado, pede um parente que faça vista grossa sobre um tributo não recolhido, né? Quantas vezes, né, vocês já vivenciaram, vocês mesmo podem ter feito, ouviram alguém falando, né, que fez tal coisa, não emite a nota não, né? Não, deixa para lá, porque senão tem que pagar imposto sobre isso. Ou então diz, não faz transferência, né? Não paga aqui à vista, que é para eu não precisar, né, fazer aquele, declarar aquele valor. Tem, bom, diversos, né, situações que podem ser colocadas neste sentido do jeitinho brasileiro de tentar, né, sempre fazer uma coisinha ali errada. Só que aí, como colocado no texto, né, a gente aponta tanto o dedo para políticos, mas será que muitos desses políticos não são espelhos, né, das nossas próprias atitudes que estão sendo refletidas ali? Só para citar exemplos, né, mais corriqueiros, às vezes, vamos supor, se você foi comprar alguma coisa, pagou ali aquela coisa em dinheiro, e a pessoa, né, por algum motivo, uma falha, lógico, é humano, né, ela pegou, deu um troco a menos para você.
Se você for conferir ali na mesma hora, você vai dizer, ó, tá faltando tanto. Mas será que se aquela pessoa desse o troco a mais, será que você ia devolver? E aí, gente? Um exemplo, aqui no Brasil, as notas de real, a de R$ 2, ela é meio azulada e a de R$ 100 também. Se você olhar rapidamente, pode ser que você, e ela estiver no meio, né, de várias notas, pode ser que você não preste atenção. Vamos supor que tivesse uma nota de 100 junto com um monte de nota de R$ 2. Podia ser que você passasse ali, né, e não visse que aquela era uma de 100. Aí vamos supor que você teria R$ 10 de troco, tudo de R$ 2, né, 5 de R$ 2. E aí no meio dessas de 2 tivesse uma de 100. E aí? Devolve ou não? O lógico, o óbvio, o correto é devolver. Né? Mas nem todo mundo faz isso. Nem todo mundo vai pelo que é correto. Nem todo mundo vai pelo que é justo. Até porque, gente, se a gente for parar para pensar as consequências disso, para quem trabalha num caixa, é feita a conferência, né, dos valores que a pessoa recebeu e o valor que está no caixa ali no final do dia. Imagine R$ 100 faltando. Aquele dinheiro ele vai ser tirado de quem? Do coitado do funcionário, tá? Que por uma pequena falha, né, de falta de atenção ali, de cuidado, pela pressa, às vezes até pela pressa exigida pelo próprio chefe, né, ele não prestou atenção que aquela nota estava errada. Então, o salário dele vai vir com R$ 100 a menos. Tá? Então, a gente precisa ter aquela consciência de que o que é certo e o que é errado, tá? A gente está discutindo tanto sobre ética, né, desde o início da disciplina, agora cidadania. Então, a gente precisa colocar em prática isso e não ficar só no papel e não ficar só como um conteúdo que vai ser cobrado em prova para avaliação da disciplina. Bom? Então, como lidar, né, com a ética nesta situação? Como dizer que o representante do povo foi antiético e precisa ter seus direitos políticos cassados se o próprio cidadão está transgredindo a lei também? Isso é muito comum. Como eu falei, porque muitas vezes as pessoas veem naquele político X o reflexo de uma pessoa racista, de uma pessoa misógina, de uma pessoa intolerante religiosa, de uma pessoa homofóbica, de uma pessoa xenofóbica, de uma pessoa genocida, e acha aquilo o máximo. E acho que aquele é o perfil de pessoa que deve governar um país. Declaração dos Direitos Humanos e do Cidadão. Então, lógico, eu peguei apenas aqui alguns artigos, não tem todos, né? Vocês podem ler, né? É disponível aí na internet, vocês podem ler ele completo, né? Aconselho que sim, leiam, tá? Mas aqui só para citar alguns. Então, primeiro, né? Os homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos, né? As distinções sociais não podem ser fundadas senão sobre a utilidade em comum. Lembrando que quando está falando de homens, né, é no sentido de seres humanos, tá? Não de pessoas do sexo masculino. 2. O objetivo de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescindíveis do homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão. Mais uma vez, né, a gente vê que isso não é muito colocado em prática. Um exemplo bem básico, quem acompanhou, né, as notícias ou mesmo participou das manifestações esse final de semana, né, com um perfil completamente diferente do que vinha acontecendo, né? Então, as manifestações pró-governo, pessoas sem máscara, incentivando,
né, o não uso de máscara e a aglomeração, incentivando a utilização de medicações sem comprovação, achando que a pandemia não existe, que é só uma gripezinha, né? Em contrapartida, a gente viu, né, bem maior quantidade de pessoas insatisfeitas com a forma que a pandemia está sendo levada. Eu estou falando da pandemia, mas lógico, é muito mais, como o povo diz, né? O buraco é bem mais embaixo. Mas principalmente da pandemia, porque a gente está caminhando para agora, em junho, chegar a 500 mil de pessoas mortas por essa doença, que provavelmente a gente já ultrapassou 500 mil, né? Mas como muitos dados são subnotificados, né? Não tem 100% de precisão, então a gente está aí confirmado 463, 65 por aí, né? De ontem para hoje. Então hoje provavelmente já vai ter bem mais pessoas aí mortas. Só para se ter uma ideia, se fôssemos fazer 1 minuto de silêncio para cada pessoa morta na pandemia até agora, a gente teria mais de 300 dias representando esses minutos de silêncio, né? O 3, o princípio de toda soberania reside essencialmente na razão. Nenhum corpo, nenhum indivíduo pode exercer autoridade que dela não emane diretamente. No 4, a liberdade consiste em poder fazer tudo que não prejudique o outrem. Assim, o exercício dos direitos naturais do homem não tem limites, senão aqueles que asseguram aos outros membros da sociedade o gozo desses mesmos direitos. Seus limites não podem ser determinados senão pela lei. Um exemplo, eu não sei qual foi o ano, já faz alguns anos, né? Eu não lembro exatamente quando. Mas teve um pai e um filho, né? Eles estavam andando na rua, e aí eles estavam abraçados, né? Um dos dois com o braço assim em cima do ombro, o outro na cintura. E aí alguns, na verdade, indivíduos acharam que ali era um casal, né? No caso, homens gays, e agrediram esses homens, né? Esse pai e esse filho, mesmo se ali fossem pessoas homossexuais. A gente vê que esse item 4, né, dos direitos humanos, ele foi completamente ferido. Porque tal pessoa pode andar na rua abraçada, né, com uma pessoa que gosta, e outros não podem. Por que isso? Quem te dá o direito de agredir uma pessoa simplesmente porque ela gosta de uma pessoa do mesmo sexo e não de uma pessoa do sexo oposto, né? Quem te dá o direito de oprimir, de agredir, de xingar, de maltratar, de fazer tudo que não presta simplesmente porque aquela pessoa ama uma outra pessoa, né? Infelizmente, a gente tem pessoas que se acham no direito, né, de fazer tudo que não presta simplesmente porque aquela pessoa ou é homossexual ou tem uma religião diferente da sua, principalmente aqui no Brasil, as afrodescendentes, né? Então, quantas vezes terreiros, né, de Umbanda, por exemplo, foram invadidos e destruídos por pessoas cristãs que se dizem, né, cristãs. Eu falo que se dizem porque a religião cristã ela prega o amor, né, e não o ódio. 5. A lei não tem o direito de impedir, senão as ações nocivas à sociedade. Tudo que não é negado pela lei não pode ser impedido e ninguém pode ser constrangido a fazer o que ela não ordenar. Então, por exemplo, o que não for nocivo, né, para a sociedade, ele pode ser feito se não tiver na lei, certo? Se não tiver um proibitivo, né? Mas, por exemplo, você praticar um atentado, isso é contra a lei.
né? Isso é contra a sociedade, então isso é um crime. A gente vê pessoas, por exemplo, que faziam parte do exército e tentaram explodir o exército, tentaram praticar um atentado, né, contra a própria instituição a qual ele fazia parte, mesmo que não fizesse, né, contra as Forças Armadas do nosso país. E a gente vê que muitas vezes, por essas pessoas fazerem parte daquele grupo, elas não são punidas, né, como deveriam, né? Um exemplo bem comum que a gente vê que é um grupo muito fechado é a sociedade médica, né? Um médico vir, né, a dizer e a relatar que um colega cometeu um erro médico, é porque a coisa, né, já está na mídia, foi um negócio bem grave. Mas geralmente a gente não vê isso. O que eles puderem acobertar para que outro colega não seja punido, eles fazem. Infelizmente, né? Porque na área de saúde, você vai estar lidando com vidas. E um erro médico pode afetar, não, quando eu falo erro médico, não necessariamente só do profissional de medicina, tá? Um erro na área de saúde, vamos dizer assim, pode acarretar uma gravidade imensa, né, na vida daquele cidadão que precisou ali daquele serviço de saúde. 6. A lei é a expressão da vontade geral. Todos os cidadãos têm o direito de concorrer pessoalmente ou por seus representantes à sua formação. Ela deve ser a mesma para todos, seja protegendo, seja punindo. Todos os cidadãos sendo iguais a seus olhos, são igualmente admissíveis a todas as dignidades, lugares e empregos públicos, segundo sua capacidade e sem outras distinções que as de suas virtudes e de seus talentos. E aí a gente vê isso aqui? Quantas vezes a gente vê, né, a própria polícia agindo de forma truculenta simplesmente porque tem uma pessoa ali que é uma pessoa negra, né? Então, se uma pessoa negra está em determinado ambiente, ela é uma pessoa honesta, uma pessoa que está ali, vamos supor, brincando, né, andando de bicicleta, alguma coisa do tipo, e aí vem uma abordagem policial e para aquela pessoa simplesmente pelo fato dela ser negra, né? Eu vi uma tirinha essa semana que eu achei bem interessante e ao mesmo tempo muito triste. Se eu não me engano, é uma tirinha, acho que é Armandinho o nome do menininho, que é o desenho dele, né? E aí era representando nessa tirinha esse menininho e uma amiguinha, só que a menina era negra. E aí chega a polícia, né, e para os dois e diz: me dê a nota fiscal das bicicletas, né? Aí o Armandinho, por ele ser branco, aí fica, acho estranho, né? Quem andaria com a nota fiscal? Aí a menininha tira do bolso aqui e apresenta, né, a nota fiscal para o policial. Por quê? Porque, infelizmente, né, a gente sabe que no nosso país, uma pessoa, por simplesmente ela ser negra, ela vai ser tratada, né, de forma diferente, de forma a muitas vezes ser condenada através de um preconceito de que pessoas negras são bandidas, né? O que não tem nada a ver. A gente tem pessoas brancas, a gente tem pessoas negras, tem pessoas, né, pardas, indígenas, seja lá qual for a cor. A gente tem bandido em tudo que é canto, tá? 7. Nem... Não, peraí. Tá. 7. Nenhum homem pode ser acusado, detido ou preso, senão em caso de determinado por lei e segundo as formas por ela prescritas. Aqueles que solicitam, expedem ou fazem executar ordens arbitrárias devem ser punidos, mas todo cidadão chamado ou preso em virtude de lei deve obedecer em seguida, torna-se culpado se resistir. Se você, por algum motivo, né, recebeu uma ordem de prisão, alguma coisa do tipo, se você reage, é lógico, né, que você vai ter uma reação
dos policiais ali, né, da segurança, um pouco mais ríspida. Mas muitas vezes o que a gente vê não é isso. Simplesmente, como eu estava falando, né, por pessoas serem negras, elas são abordadas já de forma agressiva, né, e elas muitas vezes nem cometeram um crime, elas simplesmente estão andando ali na rua e foram, né, tratadas dessa forma. Um exemplo, a gente teve lá nos Estados Unidos, se eu não me engano, o sobrenome do rapaz era Floyd, o que foi assassinado, né, por um policial, onde ele ficou com o joelho, né, por, se eu não me engano, 9 minutos aqui no pescoço, né, lógico, asfixiando ele, enquanto as pessoas diziam para... Se ele estava preso, era só algemar ali, né, não precisava estar daquela forma, e aí ele acabou morrendo. Teve aqui também o caso, né, que ficou bem famoso ano passado no Carrefour, acho que foi no ano passado, no Carrefour, que um segurança também de forma truculenta, né, bateu lá num senhor e acabou também colocando o peso do corpo sobre ele, matando ele, né, asfixiado. Então a gente vê muitas vezes esse tipo de atitude de pessoas totalmente desqualificadas. Lógico que existem inúmeros policiais, inúmeros profissionais da segurança que são qualificados, né, que trabalham com ética, que trabalham para exercer, né, os direitos e deveres ali que são cobrados para o cidadão e, dentro do exercício da profissão deles, né, executar aquilo que for diante da lei. Mas, infelizmente, sempre tem uma maçã podre, né, em tudo que é canto. E aí, infelizmente, essas maçãs podres acabam tirando a vida de pessoas inocentes, ou mesmo, né, deixando sequelas, prejuízos ali na vida daquelas pessoas. Um exemplo, nas manifestações que tiveram esse final de semana, né, por ser contra o governo, então, alguns policiais, por serem a favor, porque ele tem que colocar na cabeça que ele, quando está no exercício da profissão dele, ele não tem que tomar partido político A ou B, ele tem que exercer a função dele como policial. E aí, mesmo uma manifestação pacífica, né, eles acabaram de forma truculenta, colocando gás de pimenta, atirando com bola de borracha, e acabou cegando, né, uma pessoa, a outra estava no hospital, eu não lembro, eu não vi o desfecho se ela chegou a ficar cega, mas a primeira, sim. Então, até onde, né, a gente vai permitir que esse tipo de sociedade continue crescendo, porque a partir de 2018 a gente viu, né, cada vez mais o ódio imperando em nosso país. No 8, a lei não deve estabelecer senão penas estritamente necessárias e ninguém pode ser punido senão em virtude de uma lei estabelecida ou promulgada delito e legalmente aplicada. Então, o direito, né, ele está ali para descrever, né, quais são as leis que imperam no nosso país e colocar como que deve ser punido, né, cada infração e assim por diante. Então, é necessário que se observe e seja cumprida a lei. E não que exista aquela questão, olho por olho, dente por dente, né? Ou então, eu discordo, né, daquela pessoa, então eu vou puni-la da forma que eu acho correto, né? Como, por exemplo, a gente viu, que eu falei, né, agora há pouco, de um pai e um filho, eles nem eram um casal homossexual, e mesmo que fossem, né, não justificava. E aí alguns rapazes chegaram e achavam que aquilo merecia um castigo, uma punição, porque eram dois homens abraçados. Então, que sociedade é essa? 9. Todo homem é tido como inocente até o momento que seja declarado culpado. Se for julgado indispensável para a segurança de sua pessoa, deve ser severamente reprimido pela lei. No 10, ninguém pode ser inquietado por suas opiniões, mesmo religiosas,
contando que suas manifestações não perturbem a ordem pública estabelecida em lei. Então, o que é ordem pública é o que é estabelecido em lei, não para mim, aquela pessoa praticando ali o candomblé, para mim isso é uma desordem, isso não pode. Não, ela está no direito, sim, de expressão religiosa que ela tem dentro da nossa Constituição. 11. A livre comunicação dos pensamentos e opiniões é um dos direitos mais preciosos do homem. Todo cidadão pode, pois, falar, escrever e imprimir livremente, salvo a responsabilidade de abuso dessa liberdade nos casos determinados pela lei. Então, a questão da livre expressão. É só que a livre expressão também, né, dentro da lei, tem o seu limite. Você não pode, como aconteceu com aquele Daniel Silveira, né, querendo propagar aí atividades, né, contra a Constituição. 12. A garantia dos direitos do homem e do cidadão necessita de uma força pública. Essa força é, então, instituída para a vantagem de todos e não para a utilidade particular daqueles a quem ela for confiada. Então, quando a gente vê, né, um governante aonde ele diz que vai governar só para X e Y, o resto do alfabeto todinho que se dane, né, ele está fugindo com essa questão da Declaração dos Direitos Humanos e, lógico, principalmente com o exercício do qual ele foi, né, direcionado para exercer, que seria o de, sei lá, prefeito, governador, presidente, né, que deve governar para todos e não apenas para aqueles que concordam com ele. No 13, para a manutenção da força pública e para as despesas de administração, uma contribuição comum é indispensável. Ela deve ser igualmente repartida entre todos os cidadãos em razão de suas faculdades. Então, todos devem contribuir para a sociedade, né, de uma forma ou de outra, seja através dos nossos impostos ou por outros meios. E é necessário para que haja um ordenamento, né, na sociedade. 14. Os cidadãos têm o direito de constatar por si mesmo ou por seus representantes a necessidade da contribuição pública, né, de senti-la livremente, de vigiar seu emprego, de determinar sua cota, lançamento, recuperação e direção. Então, eu não lembro agora qual é o número, tá, da lei, como que expressa exatamente, né, como está escritozinho direitinho, mas qualquer cidadão ele pode dar uma ordem de prisão, tá? Então não precisa ser um policial, por exemplo, para poder dar ordem de prisão para alguém. Então, lógico que isso tem que estar dentro, né, da lei, né? Qualquer pessoa, até um policial, ele só pode dar ordem de prisão se for nos casos reconhecidos dentro da justiça. Eu vou dar ordem de prisão para você porque você está passeando com o seu cachorro em frente da minha casa e eu não gosto. Não, isso não existe. Então, tem que existir dentro da lei, né, a expressão da criminalização daquela atividade, tá bom? No 15, a sociedade tem o direito de pedir contas de sua administração a todos os agentes do poder público. E aí vem, mais uma vez, aquilo que a gente estava falando na aula passada sobre a questão da cidadania, né, da gente exercer o nosso direito de cobrar. E uma das coisas que a gente pode cobrar é justamente ter acesso a todos os gastos que foram feitos, né, realizados com o dinheiro público, ou seja, com o nosso dinheiro. Então, um exemplo é um absurdo a gente ver um cartão corporativo de um presidente gastando mais de 2 milhões de reais por mês, enquanto não existe dinheiro para pagar, trazer o valor que era o ano passado, né, 600 reais de auxílio emergencial. Então, façam aí as contas, né? Quanto de auxílio emergencial
não seria útil, né? Quantas pessoas não poderiam ser beneficiadas com 2 milhões de reais? Fiz as contas aqui. 3.333 pessoas. Então, arredondando, 3.300 pessoas estão deixando de ser beneficiadas porque existem pessoas no poder público que acham que o dinheiro da gente é uma arvorezinha sem fim para engordar o bolso dele. Né? Fora que essas pessoas elas já recebem salário, né? Já moram de graça, já recebem um monte de auxílio e ainda, acima disso tudo, ainda tem um cartão corporativo ilimitado, com o nosso dinheiro, aonde muitas pessoas deixam, né, de ter a possibilidade de ter um auxílio, como, por exemplo, né, um auxílio emergencial num momento de pandemia, para dar luxo a uma pessoa. 16. Toda sociedade na qual a garantia dos direitos não é assegurada, nem a separação dos poderes determinada, não tem Constituição. Então, nós temos nossa Constituição Federal e nós devemos cobrar para que essa Constituição seja colocada em prática. 17. A propriedade, sendo um direito inviolável e sagrado, ninguém pode ser dela privado, senão quando a necessidade pública legalmente constatada, né, o exige evidentemente sob a condição de sua justa e prévia indenização. Neste caso aqui, por exemplo, minha casa, né? No caso, é uma casa alugada. Mas no momento que eu tenho um contrato e aluguei aquela casa, nem o proprietário da casa pode entrar aqui, né? Sem a devida permissão, no caso de mim ou de alguém da minha casa, certo? Se existir, né, situações determinadas por lei, aí sim pode haver o que a gente chama de a invasão, né, por questões de segurança pública. Por exemplo, você tem uma casa, mas você não mora nela, ela está lá abandonada. Vamos supor que ela tem uma piscina e a piscina está com água e está sendo um foco de dengue. Então, isso é prejudicial a nível de saúde pública. Se isso for identificado, os profissionais da vigilância de saúde, eles podem invadir ali e tomar as devidas providências, né, para evitar que aquele criadouro, né, continue ali existindo. Se, né, por acaso houver a necessidade, né, de haver, né, a invasão, tem que ser dentro do que a lei, né, legalmente constatada ali. E, lógico, sob uma condição justa e prévia de indenização, no caso de você ter o seu direito ali, né, de propriedade retirado. Como assim? Vamos supor que, por algum motivo, a sua casa está num local, vamos dizer assim, que está sendo construída uma barragem, né, na cidade, e aí o local que a sua casa está, ela vai, quando tiver tudo pronto, né, que inundar, aquela área também vai ser inundada. Então, né, pelo um bem maior, que seria aquele represamento, tal, para trazer água para a população, etc. Então, o governo, né, o setor público, ele vai indenizar o valor da sua casa, ele vai, tipo, comprar, né, a sua casa para que você possa ter condições de ir morar em outro local, tá bom? Ou então, se ela está com risco de desabamento por algum motivo que foi acarretado por questões públicas, você também é indenizado. Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Adotada
e proclamada pela Resolução 217-A3 da Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948. Então, veja que a Declaração Universal dos Direitos Humanos ela já é bem antiga, lógico que sempre vai tendo atualizações, e vamos expressar, assim como a gente falou, né, em relação aqui à Declaração dos Direitos Humanos e do Cidadão, aqui a gente vai continuar com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. No preâmbulo, né, considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. Então, existem acordos, né, internacionais, existem encontros de países que eles servem justamente para, vamos dizer assim, organizar, né, o que é de direito mundial, né? Ou seja, todas as pessoas do mundo elas devem ter este direito. Considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultaram em atos bárbaros, né, que ultrajaram a consciência da humanidade, e que o advento de um mundo em que os homens gozem de liberdade de palavra, de crença e de liberdade de viverem a salvo do temor e da necessidade foi proclamado como a mais alta aspiração do homem comum. Muitos, né, como eu falei, muitos países eles fazem parte dos acordos, né, em relação aos direitos humanos internacionais, mas alguns países não estão de acordo, né? O Brasil, ele de certa forma, ele fazia parte até como um exemplo em algumas situações, mas agora está na contramão disso aí, principalmente em relação aos direitos da mulher. Considerando essencial que os direitos humanos sejam protegidos pelo Estado de Direito, ou seja, no caso da gente, o Brasil, né, para que o homem não seja compelido como último recurso à rebelião contra a tirania e a opressão. Um exemplo, né, a gente teve em situações históricas onde o nazismo, né, imperou, o fascismo, as ditaduras. Então, os direitos humanos universais, eles tentam trabalhar para que essas atrocidades que aconteceram nesses regimes não mais ocorram. Considerando essencial promover o desenvolvimento de relações amistosas entre as nações. Considerando que os povos das Nações Unidas reafirmaram na Carta sua fé dos direitos humanos fundamentais, na dignidade e no valor da pessoa humana e na igualdade de direito dos homens e das mulheres, e que decidiram promover o progresso social e melhores condições de vida em uma liberdade mais ampla. Como vocês podem ver, é bem claro aqui a questão, né, da igualdade de direitos dos homens e das mulheres. Então, ainda existem países que consideram nós, mulheres, né, como sendo seres, vamos dizer assim, menores, né, do que os homens, que deve subir, vamos dizer assim, né, seres humanos, onde a gente deve estar abaixo de todas as decisões, onde a gente não tem direitos, onde a gente deve ser submissa, e aí os direitos humanos eles trabalham muito nisso para que cada vez mais isso vá acabando, né? Lógico que os países que têm esse tipo de regime é muito mais difícil acatarem, né, as decisões dos direitos humanos universais, mas aos poucos isso vai evoluindo. Como eu falei, acho que foi nessa turma, na aula passada, o simples direito, por exemplo, de nós mulheres votarmos, né? Isso não era garantido para a gente, só foi, na verdade, garantido para a gente no século passado, né? No século XX, a gente está no século 2021, então apenas no século XX que a mulher aqui no Brasil ela pôde ter direito ao voto, inicialmente, né, facultativo, e depois vamos dizer assim, com pé de igualdade, né, com os homens. Considerando que os Estados-membros se comprometeram a desenvolver em cooperação com as Nações Unidas
o respeito universal aos direitos humanos e liberdades fundamentais e a absorvância desses direitos e liberdades, considerando que uma compreensão comum desses direitos e liberdades é da mais alta importância para o pleno cumprimento deste compromisso. Aí, a Assembleia Geral proclama, né, considerando esses pontos ditos anteriormente, a presente Declaração Universal dos Direitos Humanos como ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com o objetivo de que cada indivíduo, cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente esta declaração, se esforcem, através do ensino e da educação, por promover o respeito a esses direitos e liberdades e pela adoção de medidas progressivas de caráter nacional e internacional, por assegurar o seu reconhecimento e a sua observância universais e efetivos, tanto entre os povos dos próprios Estados-membros, quanto entre os povos de territórios sobre sua jurisdição. Então, pensar não apenas vamos supor, os Estados Unidos é membro dessa Assembleia, né, dos Direitos Humanos. Então, eu vou dar direitos para os norte-americanos virem aqui, né, e ter isso resguardado. Ok, mas e os brasileiros? Eles estão tendo em prática, né, esses direitos também? Então, não é observar só através dos países que fazem parte, e aí no meu país, esses países vão ter esses direitos. Não, os próprios, a própria população, né, da jurisdição ali também devem ter esses direitos, né, resguardados. No artigo 1, todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos, são dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade. Muitas vezes a gente, mais uma vez, é falso, a gente não vê isso. A gente vê, por exemplo, como aconteceu essa semana, um médico, né, que viajou para outro país e pela pessoa, né, que estava ali não entendeu o português, ele acabar tendo um comportamento misógino, né, querendo menosprezar ali aquela mulher que estava atendendo ele, né, no caso era uma garçonete. Ainda bem ele foi preso, né, porque não foi aqui no Brasil, se fosse aqui no Brasil virava simplesmente piada, como ele mesmo disse, isso eu sempre faço, isso é brincadeira. Não, gente, brincadeira tem limite também, né, e ainda bem que lá no país que ele foi fazer essa brincadeira, ele foi preso. Artigo 2. Toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidas nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Lembrando que, em relação às questões políticas, desde que a sua opinião política não seja contrária aos direitos humanos. Né? Por exemplo, na Alemanha, todo mundo sabe que houve, né, o nazismo, apesar de ter gente que diz que o nazismo foi uma coisa boa, que só aconteceu melhoria, será? Igual como falam na ditadura aqui no Brasil, né? A gente sabe que a realidade não foi essa. Eu até mostrei alguns relatos, né, de atrocidades que aconteceram. E na Alemanha é proibido você fazer, né, o movimento com a mão lá que representava, que era o símbolo ali, né, de quando você estava, como é que chama? Tipo referenciando, né, a Hitler. Teve até, acho que foi o ano passado, um simpatizante, né, do nazismo, pegou no ambiente público, ele fez esse sinal, né? Tinha pessoal da segurança na localidade, viu, e ele foi imediatamente preso. Por quê? Porque aquele sinal que ele fez representa tudo de ruim que aconteceu, né, durante o nazismo, na Segunda Guerra Mundial. Então, isso não é tolerável, é uma opinião política. Você é a favor, né, do nazismo, mas você ser a favor do nazismo, você é a favor, né, de
tudo de ruim que aconteceu, de tortura, de assassinato, né, como eu falei, de tudo de ruim que aconteceu naquele período. Artigo 3º. Toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Então, observem isso, gente. Toda pessoa, independe do credo, independe da cor da pele, independe da conta bancária, independe da sexualidade, tá? Todo mundo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Artigo 4. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. Aqui no Brasil, né, a gente de vez em quando ainda vê situações de pessoas que foram presas, né, tendo escravos, né, ou pessoas vivendo em situações análogas à escravidão. Artigo 5. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. E aí a gente vê o representante máximo do nosso país enaltecendo o torturador, né? Dizendo que é um exemplo para ele, né? Aplaudindo. Então a gente vê, né, que nós estamos nas mãos de uma pessoa que ela não quer o bem da população. Artigo 6º. Toda pessoa tem direito de ser, em todos os lugares, reconhecida como pessoa perante a lei. Artigo 7º. Todos são iguais perante a lei, têm direito, sem qualquer distinção, à igual proteção da lei. Então, não é porque você é branquinho que você tem direito à proteção da lei e porque você é negro você não tem. Não, a gente já falou, isso deve ser para todos. 8. Artigo 8. Toda pessoa tem direito a receber dos tributos nacionais competentes remédio efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais que lhes sejam reconhecidos pela Constituição ou pela lei. No artigo 9, ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado, né? Só se for, no caso, realmente que necessite acontecer isso. 10. Toda pessoa tem direito em plena igualdade a uma audiência justa e pública por parte de um tribunal independente e imparcial. Então, no momento que a gente vê a parcialidade do juiz, então esse julgamento ele está comprometido, consequentemente ele não pode ser levado adiante. Então, para decidir se seus direitos e deveres ou do fundamento de qualquer acusação criminal contra ele. Então, uma pessoa ela deve ser presa se ela tiver tido um julgamento justo, né? Então, se ela for um assassino, se ela for uma estupradora, se ela for uma pessoa, um político corrupto, ela comprovadamente ela tem que ser presa e apodrecer na cadeia, se possível, né? Mas se a pessoa, vamos supor, como aconteceu, né? A gente está vivendo uma situação triste da sociedade e tem aumentado a criminalidade, sim, né? Por causa disso. Muitas pessoas perderam emprego, né? A gente está vivendo um caos aqui no nosso país. E aí, algumas pessoas, elas, infelizmente, estão tendo que roubar para comer, né? Inclusive roubando a própria comida. E aí você, vamos supor, condenar uma pessoa a apodrecer na prisão porque ela roubou 1 quilo de carne, vamos supor, e deixar livre pessoas que roubaram milhões ou que mataram milhões de pessoas ou milhares de pessoas no país, né? Então, a lei tem que ser igual para todos, tá? No artigo 11, toda pessoa acusada de um ato delituoso tem o direito de ser presumida inocente até que sua culpabilidade tenha sido comprovada de acordo com a lei em julgamento público no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa. Então, não é por convicção. Eu olhei para a cara da pessoa, eu acho que você é criminoso. Eu tenho convicção que você é criminoso. Não, você tem que provar que aquela pessoa é criminosa, tá? 2. Ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que, no momento, não constituíam delito perante o direito nacional ou internacional.
Tampouco será imposta pena mais forte do que aquela no momento da prática era aplicável ao ato delituoso. Então, vamos supor, se na lei não existia nada referente a um determinado crime, né? Até então não era crime naquele país. Então, aquela pessoa não pode ser presa por ter feito aquilo, porque não era crime. Mesmo que, vamos supor, a pessoa fez aquela atitude em 2015, aí hoje, em 2021, aquela atitude passou a ser crime. Então, ela não vai poder ser presa agora, tá? Por quê? Porque antes, quando ela cometeu aquela infração, na época não era infração, ok? Ah, uma coisa se atribui se a pena de crime X é de 2 anos, né, de prisão, e isso em 2010, e hoje foi modificado ali, foi visto que precisava, né, ter uma punição mais forte, e hoje o crime é de 10 anos, pronto, para ficar mais fácil a comparação, vamos supor que isso foi em 2019. Lá em 2019, a pessoa foi presa e ela tinha, né, aquele crime era tipificado para 2 anos de prisão. Aí chegou em 2021 agora, faltando um mês para essa pessoa ser liberada, né, concluir, né, a sua punição ali de prisão. Ela pegou, na justiça foi decidido que os crimes naquele tipo agora vão ser prisão de 10 anos. Então, essa pessoa que estava presa, né, desde 2019, ela não vai ficar mais 8 anos para completar os 10, não. Ela, né, respondeu judicialmente e foi, né, julgada para cumprir ali aquela pena de acordo com o que a lei estabelecia naquele período. Então, não é porque ficou mais rigoroso, aumentou o tempo, que agora ela vai ficar mais tempo, não, tá? A não ser que ela cometa o crime de novo. Aí, se ela cometer, ela vai ser julgada, né? E se comprovado realmente o crime, ela vai passar 10 anos agora. Artigo 12. Ninguém será sujeito a interferências na sua vida privada, na sua família, no seu lar ou na sua correspondência, nem a ataques à sua honra e reputação. Toda pessoa tem direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques. Infelizmente, a gente já falou disso, que não é isso que acontece, né? Então, sua vida privada, muitas vezes ela é atacada por você não viver de acordo com a pessoa que está achando que você tem que seguir, né, os preceitos dela. Artigo 13. Toda pessoa tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada estado. Toda pessoa tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a este regressar. Lógico, né? Para eu poder deixar meu país, para eu entrar em um outro país, dependendo do país, eu preciso, né, seguir alguns parâmetros necessários para aquele país. Por exemplo, os Estados Unidos. Para a gente ir para lá, nem que seja como visitante, a gente precisa do visto. Agora, para os países que correspondem ao Mercosul, né? Aqui na América do Sul, por exemplo, o Uruguai, a Argentina, Chile, você pode entrar e sair a todo momento sem precisar de visto. E é um direito seu ir e vir, né? Tanto em relação a estados, cidades, quanto a países. Artigo 14. Toda pessoa vítima de perseguição tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países. Então, quando é visto que aquele governo, né, ele está atacando a pessoa, né, por diversos motivos, como, por exemplo, aconteceu no período da ditadura militar aqui no Brasil, muitos países, muitas pessoas buscaram, né, outros países para ficarem asilados por um tempo até que a ditadura acabou e eles puderam voltar, porque aquelas pessoas elas eram perseguidas simplesmente por quererem colocar em prática o direito de expressão, por exemplo, né, que era proibido, novelas, TVs, né, jornais, rádio. Então, existia a censura, onde muitas vezes você não poderia expressar suas ideias ali, tudo tinha que passar pelo crivo, né, dos ditadores da época,
e isso acabou fazendo com que muitas pessoas buscassem asilo em outros países. Este direito não pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum ou por atos contrários aos propósitos e princípios das Nações Unidas. Ou seja, eu estou sendo perseguida porque eu, de fato, cometi um crime. Então, né, outros países eles não vão dar asilo ali para você, porque realmente você é um criminoso. No artigo 15, toda pessoa tem direito a uma nacionalidade e ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade, né, se, lógico, tiver dentro dos direitos daquela pessoa, né, de poder mudar, ter essa possibilidade de mudar de nacionalidade. Artigo 6º. Os homens e mulheres de maior idade, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade ou religião, têm o direito de contrair matrimônio e fundar uma família. Gozam de iguais direitos em relação ao casamento, sua duração e sua dissolução. 2. O casamento não será válido senão com o livre e pleno consentimento dos nubentes. Então, se, vamos supor, o homem quer casar e a mulher não quer casar, tá, aquele casamento não é válido. Tá? A gente vê isso muito em alguns países, onde tem tradição, por exemplo, de homens com mais idade casarem com meninos pré-adolescentes e adolescentes. Né? Então, aquelas meninas, muitas vezes, elas não têm interesse de ter um matrimônio ali, né? Mas simplesmente isso é imposto pela questão cultural. No artigo 12, toda pessoa tem o direito à propriedade só ou em sociedade com outros. Ninguém será arbitrariamente privado da sua propriedade. Lógico, né? A não ser que você cometeu um crime, alguma coisa do tipo. Por isso que ninguém será arbitrariamente. Do contrário, ela tem esse direito. Artigo 18. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolada ou coletivamente, em público ou em particular. Como eu disse, isso normalmente é colocado em prática e com bons olhos quando é para as religiões cristãs e o contrário quando são qualquer outro tipo de religião ou mesmo se a pessoa, né, não apresenta nenhum tipo de religião. Então, isso é um direito, né, da pessoa ter essa expressão religiosa de crença aí. Artigo 19. Toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão. Este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios, independentemente de fronteiras. A gente já falou bastante sobre isso. Artigo 20. Toda pessoa tem o direito à liberdade de reunião e associações pacíficas, né? Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação. Então, esse direito você que deve, né, expressar se você quer ou não participar ali de alguma reunião, de alguma associação, aí você não pode ser obrigado a isso, caso você não queira. No 21, toda pessoa tem o direito de tomar parte do governo de seu país diretamente ou por intermédio de representantes livremente escolhidos. Toda pessoa tem igual direito de acesso a serviços públicos do seu país. E isso também está resguardado pela nossa Constituição, né? A vontade de do povo, desculpa, a vontade do povo será a base da autoridade do governo. Esta vontade será expressa em eleições periódicas e legítimas, por sufrágio universal, por voto secreto ou processo equivalente que assegure a liberdade de voto. Aqui, como né, a questão da Declaração Universal dos Direitos Humanos, então cada país vai ter, né, o seu método de eleger seus governantes, né? E dentro de cada país, então, vai ser
assegurado a liberdade de voto. 22. Toda pessoa, como membro da sociedade, tem direito à segurança social e à realização pelo esforço nacional, pela cooperação internacional e de acordo com a organização e recursos de cada Estado, né, dos direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento de sua personalidade. No 23, toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego e condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. Isso aqui parece uma piada, né, em relação ao país em que vivemos, onde isso, infelizmente, não é aplicado na prática. Toda pessoa, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por igual trabalho. Também isso muitas vezes não é colocado em prática, principalmente quando a gente está falando de nós mulheres, né, onde se aplica, né, em diversas empresas a questão de um salário menor simplesmente pelo fato de sermos do sexo feminino. Toda pessoa que trabalhe tem direito a uma remuneração justa e satisfatória. Eita, que sonho, hein, aqui no Brasil? Que ele assegure, assim como a sua família, uma existência compatível com a dignidade humana e que se acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social. E aí, gente, aqui no Brasil a gente tem isso? Aqui no Brasil a gente tem um salário justo. A gente já é mais do que comprovado, saiu até um estudo, acho que foi no final do ano passado, mostrando que o salário mínimo no Brasil, ele teria que ter o valor de pelo menos 4.000 e poucos reais. Salário mínimo, para que a população tivesse, né, os direitos da Constituição colocados em prática. Então, com R$ 1.100, que é o salário mínimo atual, a gente tem apenas um quarto do que deveria ser, né? Então, vejam quanto que o salário, isso o salário mínimo, tá? Tem pessoas que recebem 2, 3 salários e ainda está abaixo do que deveria ser considerado como salário mínimo. Então, a gente vê uma disparidade muito grande do que deveria ser e o que de fato é, tá bom? Então, gente, pelo andar da hora, né, encerramos aqui, continuaremos no item 4, aqui onde toda pessoa tem o direito a organizar sindicatos e neles ingressar para a proteção de seus direitos, tá? Continuaremos próxima aula e finalizaremos nosso conteúdo com essa parte final da Assembleia Geral que proclama os direitos universais das Nações Unidas, né? E finalizaremos falando um pouco sobre a questão da inclusão social, tá bom? Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida, querem comentar alguma coisa? Oi, Daniele. Tranquilo, professora. Tranquilo? Então, tá bom, gente. Fiquem com Deus, se cuidem, tá? Se protejam, não aglomerem, usem máscara. E, se Deus quiser, a gente se encontra na próxima semana, tá bom? Se cuidem. Tchau, tchau. Professora, boa noite. Tchau, boa noite. Tchauzinho. Boa noite. Boa.